Galera, a HBO acabou de revelar o trailer final da terceira temporada de House of the Dragon. Temporada essa que estreia logo mais no dia 21 desse próximo mês. Como vocês sabem, a gente vai fazer a cobertura completa aqui no Voo Dragão. E mais do que todos os outros trailers e teasers que a gente teve até agora, esse trailer aí trouxe pra gente uma cambada de novidades e cenas inesperadas que a gente vai revelar e analisar por completo no vídeo de hoje. Por isso então, eu trouxe pra me ajudar aqui o João, do canal Teoria do Dragão. E aí, Felipe, como é que tá, galera? Quem não conhece meu canal, tem um canal do Teoria de Dragão, que fala sobre a lore, fala sobre os dragões principalmente. Convido vocês a dar uma passadinha lá depois. E hoje, o que a gente tem pra olhar aí, Felipe? Eu tenho notícias que saiu coisa nova. Esse teaser, né, João, acabou trazendo aí bastante novidade pra gente, né, cara? Coisa que a gente não esperava. Eu até tava, tipo assim, um pouco decepcionado com os outros teasers, com o último, no caso, porque parece que a HBO tava reciclando, eles estavam pegando bem ali, estavam pisando no freio, no caso, né? Puxando o freio de mão, pra não entregar tanta coisa pra gente. Parece que nesse trailer final eles liberaram bastante novidade, aí teve bastante coisa nova, e bastante coisa que acabou confundindo muita gente, né? Eu mesmo ali tive que parar vários frames, voltar, pausar e ver de perto ali pra realmente conseguir entender. Porque esses trailers, pra quem não sabe, eles são feitos pra confundir mesmo, né? E, tipo, eles acabam entregando ali, mas sem querer revelar, sem querer que o telespectador entenda a mesma história. Pra ser sincero, cara, esse marketing, vamos chamar assim, da HBO, essa escolha que eles fizeram pra promoção esse ano eu achei muito fraco. E como você falou, os teasers vieram escondendo o jogo, não mostraram as cenas que o público mais quer ver, né? Que é as cenas de combate, as cenas dos dragões. E esse aqui, o último trailer que saiu, ele veio assim, recheadíssimo, né? E como você falou, realmente tem coisas ali que você fica coçando a cabeça que não ficou claro. O objetivo, obviamente, foi para confundir a gente, mas tem como a gente dar uma despistada ali e entender algumas dessas cenas aí que ficaram complicadas à primeira vista. Sim, exatamente, João. Pra quem não sabe, né, pessoal, o João, ele tem um canal também aqui no YouTube que é chamado Teoria de Dragão. Ele cria um conteúdo bem legal também, voltado totalmente pra série. Eu vou deixar aí o link nos comentários, o link nos fixados, né? Sugiro vocês a conferir no canal dele também, é um canal bem interessante. A gente já gravou um vídeo aqui pro Voo Dragão umas semanas atrás, comentando justamente as batalhas e os grandes eventos que a gente vai ver nessa terceira temporada. Então, por isso, nesse vídeo aqui de análise do trailer, pro vídeo não ter, digamos, 3, 5 horas de duração, né, apesar de que eu sei que alguns de vocês gostariam, para ser um vídeo, digamos, mais direto, objetivo, nós não vamos explicar, né, João, detalhadamente quais são as batalhas, como que elas acontecem, qual o contexto de cada uma, visto que nesse vídeo, nessa primeira conversa que a gente teve, a gente já falou bastante disso, né? A gente explicou sobre a Batalha da Goela, sobre a tomada de Porto Real e todos os outros grandes eventos que a gente vai ver na terceira temporada de House of the Dragon. Então, por isso, né, se você quiser entender mais sobre esse evento, sobre esses conflitos, sobre essas batalhas e os dragões que a gente vai ver nessa próxima season, eu vou deixar, então, o link também fixado nos comentários, beleza? E também avisando, É isso aí. E também avisando vocês, pessoal, que esse vídeo, né, é importante dizer, é uma análise completa do trailer, do que foi mostrado, com spoilers, né? A gente vai desbravar tudo o que aconteceu na série, que é a segunda temporada, e o que provavelmente vai vir, né? Com muita, digamos assim, teoria, João, porque muita coisa a série mudou, né, cara? É verdade. Teve mudanças, assim, graves, eu considero, e mudanças que são menores, mas mudanças de qualquer forma, né? E vamos tentar desvendar aqui o que eles mudaram, o que essa nova história que eles estão propondo aí tem pra revelar pra gente, o que elas podem trazer, podem levantar aí, temas que até no livro às vezes passa desapercebido. Sim. Vamos começar então falando, cara, do visual do trailer. Eu tô bastante impressionado, principalmente com os takes da grande Batalha da Goela, que é a batalha que vai abrir essa temporada. A física, os movimentos, os elementos ali, né? A HBO tá fazendo uma campanha bem forte. Para quem não sabe, teve muitos eventos, estão acontecendo muitos eventos aí pelo mundo, onde a imprensa, né, tá presente, onde eles estão falando sobre a temporada. E essa batalha eles estão usando realmente como portfólio para mostrar como que é uma batalha grandiosa e como que ela vai abrir a série em alta escala, né? E eles estão usando bastante isso no teaser, né, nos trailers também, nesse último trailer final. E realmente dá pra ver, eu tô muito impressionado, assim, é uma coisa assim que eu sou bem crítico, né, a efeitos visuais, né. House of the Dragon, acho que ao longo das suas
duas temporadas que a gente teve momentos ali que, cara, o CGI não foi tão impressionante, mas a gente vai comentar, né? Acho que cada um vai ter sua opinião a respeito dos efeitos visuais. Nessa batalha, nesses takes aqui que a gente viu até agora, pra mim tá bem impressionante, né? Sem dúvidas, assim, a batalha, ela... As imagens que a gente vai ver, que a gente viu nesse último trailer e viu também nos trailers passados, né, nos teasers passados, elas entregam bem a dimensão da batalha, né? Apesar de algumas tomadas serem fechadas e você não consegue realmente ver muito ao redor, esse trailer em específico, ele trouxe aquelas cenas mais abertas, trouxe os dragões em voo sob o sol. Então, assim, a qualidade da HBO foi mostrada aqui. Eles têm motivo aí para levar a Batalha da Goela como batalha portfólio, como cena portfólio aí, mundo afora, para fazer a promoção da série. Os dragões em si, cara, a gente pode ver que, assim, o Ship Stealer tá insano, certo? A proporção dele, se você olhar assim, com o navio ali ao lado, os navios, na verdade, passando, né? Ele voando, a forma que ele voa, a física, eu achei muito engraçado que o único dragão que voa diferente, entre aspas, até agora, que a gente viu é o Caraxes, né? Que ele tem aquele voo de cobra. E o Ship Stealer também tem esse voo de cobra. Ele vê que ele patina para um lado, patina para o outro ali, igual uma cobra mesmo, se movendo. Achei muito incrível. As asas, as membranas das asas interagindo ali com os piratas ao redor. Cara, tá de encher os olhos mesmo. Pelo menos a Batalha da Goela vai... Assim, não tem como diminuir as expectativas. Eles estão entregando mesmo. Eu acho que visualmente já dá pra garantir que vai ser uma nota de 10 de 10, né? Uma coisa bem interessante aqui, né, que até então a gente não sabia, que a gente ficou sabendo pelo teaser vazado, que eu comentei no canal aqui 2 semanas atrás, que o Chip Stealer, né, o Roubo Ovelhas, que é o dragão que na série é da personagem da Rhaena Targaryen, vai participar dessa batalha, né, que é o dragão que a gente vê no começo desse trailer aí voando sobre os navios da triarquia, né, João? Que acaba sendo uma grande mudança, né? Uma grande mudança não, mas era uma coisa meio que inesperada, né? Porque a personagem da Rhaena acaba não participando da batalha, né? Muita gente, inclusive, acho que eu também, por tempos, achei que ia ser dessa forma, que a Rhaena, por ela estar no vale, né? E encontrar o Ship Stealer no vale, como a gente já viu aí na última cena do último episódio da temporada passada, que ela ia ficar de fora dessa batalha. Mas aí eu vejo aquele trailer vazado já mostrando o Garrudo, né, o Unhudo do Ship Stealer chegando na goela, já tomando ali uma bola de fogo. Então, assim, no livro ele participa, mas no livro a história é completamente diferente, então não tem nem por que falar. Mas na série mesmo foi uma surpresa pra mim ver o Ship Stealer na goela. Eu não esperava ver o Ship Stealer na goela. Naquela cena do trailer vazado, né? Que, enfim, tava em pé, tava em qualidade muito ruim, a gente não conseguia perceber. Mas aqui ficou bem nítido, né? A comparação do dragão, das asas dele com o próprio navio. Acho que ele quase cobre o navio inteiro, né? E muito legal, não sei se tu reparou, né? Cara, tem todas as flechas voando, toda a poeira. Cara, a composição ficou magnífica, ficou muito boa mesmo. E é aquilo, é muito provável, né? Que na série, no corte final, pode ser que a gente tenha mais dragões voando, porque isso é uma coisa muito comum da HBO fazer, né? Muito comum mesmo. A gente canaliza trailer, a gente acaba percebendo que às vezes, até no trailer final, eles acabam escondendo e deixando algumas coisas de fora, né? Isso aconteceu na primeira, aconteceu na segunda temporada, porque essa batalha, as pessoas acabam esquecendo, mas é a batalha que a gente tem o maior número de dragões em toda a dança, né? Ao que parece, vão ser 5 ou 6 dragões lutando ao mesmo tempo. Então, muito provavelmente a gente vai ter um corte aí onde a gente vai ter muitos dragões voando juntos, né? O que a HBO não mostrou ainda, talvez eles estão escondendo, mas com certeza a gente vai ver na estreia da série no dia 21, né? Eu acho que essa batalha vai ser bem dividida, bem espaçada, assim, tem uns momentos, né? Acho que são 5 atos no total que eu contei. E a chegada dos outros dragões, né? Essa cena tão esperada aí pra gente ver, que é descrita no livro insanamente, dos 6 dragões soltando bola de fogo atrás dos navios. Eu acho que vai ser pro finalzinho mesmo, então ainda tem muito tempo aí que eles cortaram do trailer ainda, estão guardando ainda. E assim como no trailer vazado, o Ship Stealer parece que acaba recebendo uma bola de fogo, né? E até quero fazer um disclaimer aqui pro pessoal, porque eu não sei porquê, né? Mas da maneira que eu falei, parecia que, lá no meu vídeo, né, João? Parecia que o dragão ia morrer, né? E todo mundo, até vários comentários falando, coitado do dragão, né? Foram pegar ele lá no vale, tava quietinho, trouxeram ele pra morrer na batalha. Mas aqui no trailer ficou claro que não, né? Pra mim também, né? Porque um dragão como o Ship Stealer, o Roubo Ovelhas é um dragão aí que tem quase 100 anos, é um dragão, se não me engano, bastante velho, né? Um dragão maduro. Pensa que na série de Game of Thrones, os dragões da Daenerys tinham nem uma década, né? Apesar de ser dragões mágicos, de ter um crescimento muito maior do que o normal,
o Chip Stealer é um dragão muito forte. Então, pô, gurizada, uma bolinha de fogo ali, um dragão desse é basicamente nada. Se fosse por isso, aí o Aegon, o Targaryen e as suas irmãs não tinham conquistado o Westeros, né? Mas você tem razão quando você... Até um pouco de razão quando você fala que... Quando o povo imagina que talvez ele pudesse morrer aqui, né? É porque o Chip Stealer, ele participa de outros eventos que apareceram no teaser vazado também naquela época, que ele não estava presente. Então isso gerou aí no pessoal que conhece a história essa ideia de que talvez ele tenha morrido ou ele fuja, entendeu? No meio da batalha, fica assustado. Então, assim, não é... Apesar de ser bem triste, né? Como tu falou, ele tava lá quietinho e pegaram ele e colocaram ele no fogo, ele ficou com raiva e foi embora, ou morreu, né? Na pior das situações. Era possível de você imaginar isso vendo as imagens que o teaser vazado proporcionou. E o teaser que veio pra corrigir isso aí. Sim. Na época ali até, pra mim, assim, nem me passou pela cabeça, né? Que aquela bola de fogo ali, que é essa catapulta, né? Pudesse morrer o dragão, digamos assim. Mas muita gente acabou pensando isso. Mas não, né, pessoal? É muito improvável que uma catapulta matasse um dragão. Fora que, pô, eles não iam mostrar isso num trailer, né? Vamos supor que o dragão venha a falecer, né? Nesse episódio, eu acho que a HBO não ia entregar isso de cara, né? Mas bem interessante esse corte, esse primeiro corte do dragão, voando na água e a bola de fogo acertando ele, ficou fenomenal. E a gente tem logo em seguida um segundo dragão, né? Que, se eu não me engano, João, me parece muito o Vermax com Jaehaerys, não sei se é. Não, ainda é o Chip Stealer. Se você olhar nas pontas das garras e nos espetos, nos braços ali, na cabeça, no pescoço, ainda é o Chip Stealer. O Vermax, ele tem umas escamas bem lisas, então, e os chifres, óbvio, pronunciados. E o tamanho do dragão também, né? Não é por nada não, mas ele tá mergulhando aí no meio dos navios e o navio parece de brinquedo do lado dele. Não, pela perspectiva ele me pareceu um pouco menor, né? E tem ali um serzinho em cima dele, eu fiquei pensando, pô, será que é o Jace? Porque parece que tem uma capa, algo assim, né? Mas muito provavelmente é a Rhaena, né? Deve ser a Rhaena mesmo. Então eles não quiseram entregar, né? E eu quero ver como que a série vai colocar esse dragão aí na tela. A gente vai comentar um pouco depois sobre ele e a Rhaena, mas vamos falar um pouco também dos personagens que vão estar nessa batalha, né? A série entregou um pouco ali, mostrou um pouco do Corlys Velaryon, né? Nesse take específico aqui ele não tá, né? Mas a gente tem imagens lá do Corlys de armadura lutando na batalha. A comandante, como é o nome dela mesmo? Sharaco Lohan. É a comandante, a grande inimiga, né? Do Corlys, Serpente Marinha, porque a princípio essa personagem, né, ela acaba substituindo o Kraga Zahar, se eu não me engano, né, como um dos líderes ali da triarquia nos livros, não é isso? Isso, o Kargas, ele tava em comando da triarquia até o Daemon ir lá e resolver o problema dele cortando ele. Como a gente viu na primeira temporada, o Daemon vence a Guerra dos Degraus e derrota o Sharaco Lohan. O Kargas Rhaegar. E aqui seria, no caso, o novo admiral da triarquia, né? Que a triarquia ainda não se dissolveu. E ela, né, tá em comando da frota inteira da triarquia, né? Depois que o Jason vai lá pra trazer eles de volta pra quebrar o bloqueio. A série parece que não dá esse contexto muito amplo, né, pra quem assiste. Mas nesse meio tempo, depois que o Kragas morreu, a triarquia não se dissolveu, né? Ela continuou de pé. Ela só ficou mais fraca, né? Teve guerras, a gente sabe lá no episódio 8 da primeira temporada, né, que é citado, uns episódios que o Corlys acaba passando mal, ficando doente, quase falece, né? O Corlys tá lutando contra a triarquia ainda, né? Então eles nunca ficaram fracos. Mas, nesse meio tempo, eles ficaram mais fortes ainda, eles voltaram e se fortaleceram, né? Correto, a triarquia, ela tem... A Guerra dos Degraus, na série, dá a entender, a gente tem essa percepção que ela acaba quando o Daemon mata o Kargas. Só que, na verdade, ela nunca acaba, ela fica lá, aquelas ilhas malditas lá, é de gente direto indo lá, pirata indo, aí vai o Corlys Velaryon, mata os piratas, aí numa dessa a gente ficou sabendo, né, na série, como tu falou, que o Corlys aí sofreu um ferimento e tudo mais lá pro finalzinho da primeira temporada. E eu suponho que a Sharaco já era a líder da triarquia nesse momento. Isso. E aqui, né, João, a gente tem um corte bem bonitão daí sim do Vermax, né, com o Jace na batalha. E ali, aqui do outro lado, né, mais tarde no trailer acaba sendo mostrado outro corte que parece muito da batalha também, mas mais do final, né, onde parece que os navios já estão realmente mais destruídos e já tá até mais escuro de noite, né.
Olha, aí a gente entrou num tópico delicado que eu acho que você falou aí, que os trailers são alterados, né? As cenas são... Algumas coisas são retiradas. Pelo jeito que essa tomada tá sendo mostrada pra gente, foi mostrada no trailer, eu acredito que tá faltando um dragão no meio aí afundando, tá? Porque essa tomada, se você olhar assim, o meio dela tá vazio. A gente só vê ao redor ali os navios queimando e tudo mais. É uma tomada lenta, o movimento da câmera é lenta. Peço que você reassista aí no trailer aí, na sua casa de novo, você vai notar isso aí. É lenta, então assim, pra mim, ou aí é o... Como é que eu posso chamar? É o descanso eterno aí do Vermax, ou então realmente é só mostrando algum outro navio que foi afundado, mas se você notar ali no meio, você pode ver que as águas estão bem calmas, né? O que indica ali que alguma coisa entrou por debaixo. Se foi um navio ou foi um dragão, a gente vai ver quando o episódio for ao ar. Mas eu achei muito, muito interessante o jeito que eles montaram a linguagem visual dessa tomada em específico, e aí eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha que realmente ficou estranho, né? Assim, todo esse sentimentalismo pra mostrar a destruição, sabe? Pois é possível, né? Mas eu acho que é bem plausível também a tua hipótese, sabe? Porque realmente, né? Quem trabalha com efeitos visuais, a gente que analisa trailer, realmente é assim, né? Parece que são as camadas, né? Que o pessoal só desliga ali na hora de renderizar o trailer pra gente. E É complicado. Quando manda pra série, eles só colocam ali a versão original, né? Mas pode ser, cara, porque realmente, né? Lembrando aqui do trailer agora que eu assisti, tem uma entrada, um ângulo de câmera, um enquadramento mais dramático, mais lento, né? Pode ser sim, que mostra ali o nosso querido Vermax, né? Descansando pra eternidade. E bem interessante que dá pra ficar bem claro, né? A gente comparando esses cortes, que ali já tá de noite, né? Que é o tipo o final da batalha. Pode ser que esteja até no episódio seguinte, pode ser que esteja o começo do episódio 1, 2 no caso, né? Pode ser. Realmente, assim, eu falei no meu vídeo que eu lancei aí semana passada que tem um elemento que carrega a triarquia pra Gwenla, né? Que a gente vê até no episódio final e viu também nos trailers e teasers até agora, que é a chuva. A triarquia vem com a chuva pra Westeros, vamos dizer assim. Vem de Essos, pra uma chuva que vem do mar pra terra. E a batalha começa, se você olhar na cena ali do Jace, a batalha começa com ensolarado. E depois, todas as cenas que a gente vê mais pro final, elas dão até a impressão, como você falou, de ser de noite, mas eu acho que é uma chuva pesada que vem aí, uma tempestade que vem. Inclusive, tem uma foto que a própria HBO divulgou naquela última matéria da Entertainment Weekly, do Jefferson Hall, né, que é o nosso querido Tyrion Lannister, de armadura em um dos navios, e tava chovendo pesadamente ali na chuva. Muita gente até falou que era de noite. Interessante, realmente não lembrava. Uma coisa que eu lembrava muito, né, dos livros, que a batalha da Gwenla acontece no pôr do sol. Isso eu realmente lembrava, né? E até algo que foi cortado, claramente foi cortado da série, né? Dá pra ver que eles usaram essa neblina. E, pô, a gente que entende basicamente de efeitos visuais sabe que é muito conveniente, né? Tu ter uma neblina, porque quando tu tem uma neblina, né, pessoal, o que acontece? Quando tu tem sol, vamos dizer assim, pra gravar no cenário, primeiramente, é muito complicado, é muito difícil, né, João, tu reproduzir a luz do sol, ela é muito difícil, né? É possível, mas é difícil. Se tu grava em ambientes abertos, né, ou seja, com a luz do sol natural, vai gravar uma cena durante o dia inteiro, pode ser que em alguns momentos fica nublado, pode ser que pode ser não, o sol vai mudar de posição ao longo do dia, né? Então, numa mesma cena que a princípio na história durou 1 minuto, que é gravado ao longo do dia, o sol vai ter várias posições. Isso é uma coisa que aconteceu muito, sabe? Onde? Naquela cena do conselho, no final da 7ª temporada de Game of Thrones, né? Quando a Daenerys vai encontrar com a Cersei lá no Fosso dos Dragões, né? Cara, eu vejo aquela cena... Eu vejo aquela cena, meu Deus, toda hora, cara. Eu vejo assim, a sombra mudando, daí uma hora tem sombra, outra hora não tem. Né? É verdade. Por isso que a maioria dos efeitos que a gente vê, tanto em House of the Dragon, quanto em qualquer filme ou produção, é à noite mesmo. E geralmente, quando é muito difícil o efeito passar, né? Eles ainda colocam chuva, colocam, que nem você falou, fumaça, colocam neblina. Fica uma máscara, né? Exatamente. A batalha da triarquia, nublado, né?
pode pegar, por exemplo, o confronto entre o Arax e a Veigar no final da primeira temporada, de noite, né? A batalha da... De noite, com chuva. a batalha de Pouso Gralhas, nubladão. É totalmente nublado, né? Entende? Essa batalha aqui é totalmente nublada. Cara, se fosse um solzão, assim, nossa, seria meu sonho, né? Ser uma batalha, assim, com um baita pôr do sol, mas muito provavelmente não vai acontecer, né? É muito, muito complicado mesmo, né? Pra quem trabalha com efeitos visuais, equilibrar, né? E também fazer algo coerente. É muito, muito difícil, né? Acho que o nível de produção, assim, é uma escala gigantesca. Nos livros tem quase certeza que é no pôr do sol, mas aqui fizeram essa neblina, esse acidentado, né? Mas, cara, interessante. E por final, aqui a gente vê um baita corte, né? Um baita take do Chip Stealer, do ladrão de ovelha, chegando na batalha, né, cara? A forma que eles organizam os takes no trailer são muito engraçados, né? Porque a gente viu antes, depois, aí depois antes de novo. Fica muito confuso, mas aí deve ser... eu acredito que esse momento que a gente tá vendo aí deve ser a chegada mesmo do Chip Stealer com a Reyna, né? Óbvio, na batalha. Então, ficou muito... O ângulo que eles escolheram ali, passando pertinho do mar, ficou genial, ficou sensacional. Ficou bem, bem bonitão mesmo, né? É aquilo, pode ser ele chegando ou pode ser o próprio dragão dando uma volta, né? Vamos lembrar, por exemplo, da batalha da Spoils of War da 7ª temporada de Game of Thrones, né? Que é uma coisa que a Daenerys faz muito, né? Que ela baixa com o Drogo, taca fogo, todo mundo, daí ela levanta, faz uma volta, né? Como o Drogo é um dragão muito grande, né? Parece que ele precisa de uma área muito grande pra manobrar, né? Exato, manobrando, né? Pode ser mesmo, pode e pra ser. fazer aquele giro, parece que ele tem que sair do campo de batalha lá, né? Tem que sair do campo de batalha e lá longe, daí quando ele volta, né? Pode ser isso ou pode ser ele chegando. Mas de qualquer maneira a gente consegue ver no fundo que a batalha tá rolando, né? E tá pegando fogo aí. Mas enfim, cara, como a gente comentou, a gente vai ter uma grande surpresa, né? Teve uma grande surpresa nesse trailer, que é a participação da Reyna, né? Nessa batalha, com o ladrão de ovelhas ou Chip Stealer, assim como eu gosto de dizer. Um corte bem legal que eu vi, que eu suspeito bastante, que seja da própria Reyna chegando no Covid do Chip Stealer, é esse aqui, né? Eu vi algumas contas no Twitter comentando isso e achei bem interessante essa teoria. O que tu acha? Será que é isso mesmo? Teoricamente, né, a série precisa mostrar pra gente como que a Reyna monta o dragão, de fato, né? Então, todos esses momentos picotados provavelmente vão ser mostrados pra gente. Cara, isso vai ser muito, muito legal. É uma coisa, assim, que eu imaginava que a série não ia fazer. Como tu falou, é uma coisa que a série tem que fazer, deveria mostrar, né? Mas House of the Dragon, vamos tocar na ferida daqui, deveria ter mostrado muitas coisas pra gente e a série simplesmente ignorou, né? Então, eles chegarem nesse momento e mostrar todo o contato que ela vai ter com o Chip Stealer, até possivelmente montar o dragão, nem que seja algo rápido, né? Mas simplesmente parar alguns minutinhos pra ter essa interação e a gente ver como foi isso, acho que vai ser bem interessante, né? Acho que o desafio aí é imaginar que a Reyna vai ter que se aproximar do dragão, vai ter que montar ele e vai ter que ir lá parar na Batalha da Guela no mesmo episódio. Eu acho que assim, tem duas coisas aí que a gente precisa levar em consideração. Primeiro que a gente não sabe a duração dos episódios ainda não saiu aquela lista com a duração de todos os episódios, então a gente não sabe o quão grande é o episódio 1. Talvez se o episódio tivesse, sei lá, 1h10, tenha tempo suficiente pra mostrar tudo isso com calma e cuidado. Se o episódio for mais curto ali, menos de, sei lá, de 50 minutos, que eu acho muito difícil, mas é possível, né? Aí fica corrido mesmo, aí eles vão ter que dar pulos aí pra mostrar toda a relação dela com o dragão novo dela e como que ela foi parar na batalha, né? Mas se tiver tempo suficiente, fica óbvio, assim, que ela vai se tocar uma hora ou outra, que ela deixou os príncipes de lado, entendeu? Que ela tem um dever ainda, querendo ou não, mesmo depois de ter um dragão, ela tem um dever, e ela vai voltar pra Pedra do Dragão, ou tentar achar o navio, né, que os príncipes estão indo pra Essos, né, pra Pentos, e eu acho que tem algo aí nesse meio que pode acontecer dela tentar encontrar o navio, talvez, e der de cara com a batalha, entendeu? Tem várias possibilidades, assim, que eles podem usar pra encaixar esse momento e encaixar também a história, né, a ordem de acontecimentos da história. Que a gente teve esse corte mostrando ela se aproximando, porque parece que ela tá meio machucada na boca, na testa, né? Então, parece que ela foi bem longe. E a gente tem esse outro corte aqui, que me lembra muito um corte do segundo teaser, né? Que parece que ela no vale, né? Parece que ela tá sobrevoando aquela estrada que chega lá no ninho das águias, né? Isso, aí agora entra outro problema, né? Porque a sombra, se a gente olhar bem pra sombra, o dragão tem um pescoço enorme. Pois é, eu tava vendo isso aí.
não tem como ser outro dragão senão o Caraxes. Então, aí, assim, pra tentar desvendar em que momento se passa essa cena, eu julgo assim. A gente sabe que a Rhaenyra vai junto com os dragões dela novos, né? O Vermithor e o Silverwing, a Silverwing e o Seasmoke pra Harrenhal pra conversar com o Daemon. E esse lance do Daemon, a gente não sabe se ele vai direto pra Pedra do Dragão logo depois que tiver essa notícia. A gente sabe que ele tá na batalha do episódio 2, né? Ele já apareceu, o teaser, o trailer inclusive abriu com essa cena dele chegando ele lutando ali na batalha à margem do lago. Então, provavelmente isso aí é depois da batalha à margem do lago e antes da tomada dele, ele vai dar uma passada lá no vale e vai tentar ver o que a filha dele tá fazendo, né? Ou pra buscar a Rhaena, ou pra buscar os príncipes, né? Não ficou bem claro pra mim como que eles vão fazer o Caraxes ir pro vale. Pode ser, uma teoria, porque realmente, sim, olhando a sombra, eu tava até pensando, cara, pode ser uma distorção da luz do sol ali, mas realmente, né? Acho que não tem como imaginar como essa distorção... O magrinho pescoçudo conhecido, né? Teria que estar muito distorcido aí. Mas realmente, provavelmente o Daemon vai chegar lá e não vai encontrar as crianças, né? As crianças fugiram. E aí talvez ele vá pra Pedra do Dragão, né? Ninguém sabe, assim, como que eles vão organizar a sequência de eventos ainda e não tem como dizer por uma cena só. O Daemon tá no vale. Assim, cara, muito provavelmente tem que pensar assim, o Daemon, ele deve saber, né? Que as crianças foram mandadas lá pra Essos, né? Uhum. Mas assim, a série pode inventar 1 milhão de motivos pra ele ir pro vale, né? Eu acho que não tem nenhum problema nisso. Até porque, se eu não me engano, foi uma requisição que o próprio Matt Smith, o ator do Daemon, fez, né? Que ele queria ter mais participação. Ele queria fazer mais coisas nessa segunda temporada, né? E parece que o Ryan Condon, que é o roteirista da série, pode estar tentando encaixar ele em todos os cantos aí. Aquela coisa, né? Vamos ter que esperar pra ver. Mas só pra desmistificar também, essa cena, sem dúvidas, é no vale. Sim. A gente pode ver pelas pedras, pela estrada e pelas nuvens ali ao redor. Isso mostra pra gente que a gente tá numa elevação altíssima aí. A gente tá bem longe da linha do mar. Tanto que a gente tem nuvens do lado de uma estrada, né? Então, sim, é o vale, quase que com certeza. Assim, parece aquela estrada chegando, né? Chegando no castelo. Passando aí a Batalha da Goela, a gente tem aí a grande tomada de Porto Real. A série mostrou esse take aqui, esse corte, que é um dos cortes que a gente tinha visto naquele trailer vazado há algumas semanas. Então, esse é o mesmo corte que a série mostrou pra gente no trailer vazado. Pra quem viu, né, se a gente pegar aquele corte, até vou colocar aí na tela, tá totalmente diferente a composição, né, tá totalmente diferente os efeitos visuais, isso é muito comum, mas tá bem bonito, tá bem legal. E esse corte aqui, eu acredito, João, que sejam os dragões saindo de Dragonstone, né, a gente consegue ver ali quase os dragões, isso, né? Como tu falou, esse corte já apareceu naquele trailer vazado. Eu suspeito, pra ser bem sincero, Felipe, que todos aqueles cortes que a gente viu naquele trailer vazado, que na verdade era um comercial, né, eles não estavam prontos. Simplesmente não teve uma passada de VFX, né? Como chama, de pós-produção. Porque se você notar, até mesmo aqui, essas estruturas aqui embaixo, mais próximas da câmera, elas estavam completamente brancas. Ou seja, mostra que era a pré-visualização do negócio. Aí mudou também a cor do céu, a hora do dia, tem a fumaça que tem a mais. Sim. A Silverwing tá muito melhor. Antes ela tava um pontinho todo vermelho ali no fundo, sabe? Mal dava pra ver. Então, claramente ali teve um upgrade, né? Vamos dizer assim, nos efeitos visuais daquele teaser que a gente viu vazado e desse trailer final. E realmente, aí, como você disse, parece mesmo a saída de Dragonstone, dos dragões com a Rhaenyra, obviamente. Na cena aí a gente consegue ver primeiro ali a Syrax com a Rhaenyra, embaixo a gente vê o Caraxes, atrás do Caraxes o Vermithor, e por cima ali a Silverwing também bem grande. Lá na frente, no caso. E é a Syrax com a Rhaenyra, isso. A primeira aqui é a Rhaenyra, sim. Então, isso. Atrás o Caraxes com o Vermithor, embaixo, bem abaixo. Aí depois o Vermithor, isso, e em cima a Silverwing com o Ulf. Legal. Então, assim, embaixo a gente consegue ver os navios destruídos, né? Aquele cenário de desolação. E em cima a gente vê a saída final da Rhaenyra de Pedra do Dragão com destino a Porto Real. Cara, vou até abrir um parênteses aqui. Não sei se eles estão destruídos aqui, vendo melhor. Pô, me parece assim, mais um equipamento de pesca, algo assim, sabe? Não sei se estão necessariamente destruídos.
Porque se tu olhar aqui, mais no cantinho aqui embaixo, parece que as velas são recolhidas, parece que eles estão tipo no estaleiro, algo assim, sabe? Mas de qualquer maneira parece que eles estão indo pra Portugal, né? Porque tem ali a Baía dos Naufrágios, é uma região pesqueira, né? É bem comum ver isso. Inclusive a série mostrou na segunda temporada, né? E é o caminho, né? É o caminho pra sair de Pedra do Dragão pra chegar em Porto Real. Tem que voar por cima de Maré Alta, de Vila Especiaria. Aqui já temos então os dragões, os 4 dragões, e fica bem nítido, bem claro, né? Ali temos a Rhaenyra na Syrax, o Daemon com o Carax, e nas pontas a Asa Prata e o Vermitor, né? Chegando em Porto Real. E aqui, realmente, eu não vou conseguir elogiar o CGI da série, assim. Na imagem estática não me parece tão problemático, mas, cara, no trailer ali, e dessa vez a HBO divulgou o trailer em 4K, cara, me pareceu uma cara de videogame, assim, de PlayStation, esse corte, sabe? É aquilo, pode ser que não tá finalizado, sabe? Mas da maneira que tá, assim, cara, não consigo elogiar. Eu compartilho de ti dessa ideia que ficou estranho, mas eu consigo até apontar o que tá faltando aqui. O que tá faltando aqui são sombras. A gente não vê a sombra de nenhum dragão na água, a gente não vê a sombra da Silverwing que tá ali perto na Fortaleza Vermelha. Então, assim, a escolha da iluminação que eles fizeram aí tá realmente estranho. O modelo dos dragões, a textura e tudo mais, tá lindo, entendeu? Inclusive da cidade e tudo mais. Só que faltou acho que um toque aí na iluminação pra passar essa ideia realmente de real, né? Assim, de trazer pra fotorrealidade. Tem que melhorar a composição. Acho que a composição tá estranha, né? Tipo, o 3D, né? A modelagem tá boa. Mas a composição, a água, a textura, tá muito chapado, cara. Tá com muita cara de videogame. E assim, a própria segunda temporada trouxe pra gente takes amplos da cidade bem bonitões, que eu achei bem bonitos, né? Mas vamos ver. É um trailer final, mas não necessariamente é a qualidade que a gente vai ver na série, né? É aquilo, a gente... Exato. Pra quem acompanha making-off de séries, de filmes, sabe que eles trabalham na pós-produção, né? Ou seja, refinando os efeitos, as composições, até o dia final, né, cara? Literalmente, né? Se tu acompanha podcasts, assim, de pessoas que trabalham no audiovisual, com efeitos, né? É no último dia. A gente mesmo no YouTube, né? A gente... os últimos segundos ali mesmo contam. E agora que você falou isso, eu lembrei que na reportagem da EW, que saiu aí esses dias agora, acho que foi antes de ontem que saiu, o Ryan mesmo, ele fala que ele tá trabalhando ainda na série até o último momento possível mesmo. Se eu não me engano, ele falou em coisa de retocar o máximo até os últimos dias, entendeu? Então, provavelmente, algumas dessas cenas que a gente tá vendo nesse trailer final vão ser retocadas aí, vai ter uma segunda passagem antes de vir no dia 21 aí pra gente. Aqui também a gente vê os dragões, né, bem bonitões chegando na cidade. E, cara, uma coisa muito legal que eu reparei aqui, fazendo um comentário, né, fechando com o que a gente tava comentando, aqui me parece que a composição tá melhor, né? Eu percebi a movimentação, a iluminação, até dá pra ver, por exemplo, nas asas da Asa Prata aqui, o reflexo do sol tá bem mais natural, né? Ainda não tá 100%, mas tá melhor que o outro take, né? As sombras das casas... Mas uma coisa bem legal que tu vê o desespero das pessoas na rua, né? As ruas estão cheias aqui, né? Dá pra ver que assim como nos livros diz, né? Na tomada de Porto Real, as pessoas ficaram desesperadas, acharam que o mundo ia acabar, né? Então, muito provavelmente... foi um caos mesmo. Muito provavelmente é o que a série vai mostrar. Bem legal eles mostrando isso, né? Em seguida, a gente vê a Rhaenyra pousando com a Syrax bem ali em cima da Fortaleza Vermelha, né? E os soldados dos Verdes, os Hightower, apavorados, provavelmente. Exato, eu achei essa cena, essa tomada aí lindíssima. Ela remete muito à imagem, enfim, né? Fanarts que chama, que foram feitos aí ao longo dos anos. Várias vezes a gente viu a Syrax e o Caraxes, né? Sobre o pátio da Fortaleza Vermelha, retratados de várias formas e vários ângulos. Inclusive, eu acho que até a HBO usou de uma mesma composição quando ela fez lá atrás, lá na época de Game of Thrones, naquela Histories and Lore, né? História e Lore dos reinos, dos reinados, que ela, quando retratou esse momento, mostrou também a Syrax pousando em cima das muralhas, assim, ficou muito condizente, né, com o headcanon que a gente tem desse momento. Então achei espetacular. E visualmente também tá maravilhoso. A Syrax pequenininha, como sempre, né? O pessoal, provavelmente lá do Twitter X vai reclamar bastante, mas é a nossa dragão com nanismo, não adianta, né? Ela parou no tempo, não tem o que falar. Não adianta, ela é pequenininha mesmo.
Mas aqui, cara, bem interessante que a HBO realmente, dessa vez, né, a gente tava comentando que eles não tinham entregado muito, aqui eles não quiseram saber. Eles deixaram explícito na cara que a Rhaenyra vai tomar a capital, né, pra todo mundo ver, né, é o grande evento da temporada, porque parecia que até então, né, nos teasers eles estavam tentando esconder isso ao máximo, né, parecia um grande segredo, e aqui tá, tá óbvio, É, né. bom, mas é porque também a gente chegou na linha de chegada, né? Eu reclamei antes que o marketing estava parado, mas a gente chegou no mês da Premiere, praticamente. A gente tá há semanas aí. Então, assim, mesmo que eles tentem esconder alguns elementos, acho que não vai colar, porque o pessoal já sabe, todo mundo já tá falando. Então, eles falaram, quer saber? Vamos colocar logo as cenas, os tickets grandes, né, na tela, que é pra chamar o povo mesmo pra assistir a série. Aqui então a gente tem um corte mostrando aquele pátio da Fortaleza Vermelha, o Daemon, né, finalizando alguns soldados dos Hightowers que estão defendendo a fortaleza, né. Bem legal que no cantinho aqui de cima a gente vê uns empregados assustados ali, e a Rhaenyra assistindo, né, essa carnificina ali, que eu acho que é uma das coisas que ela vai acabar se lamentando, né. Eu tenho muita certeza, assim, que... Eu imagino muito a Rhaenyra da série criando esse drama, né. Eu acho que ela queria fazer uma tomada pacífica, sem derramamento de sangue, né, e o Daemon, vendo a situação, vendo ali os soldados, vai ser obrigado a finalizar eles. Olha, não só você tem essa impressão, mas ela mesmo fala no teaser, né? Nesse trailer, perdão. A fala dela nessa cena, inclusive, é uma que diz: vamos evitar mais derramamento de sangue. Sim, sim. Entendeu? E parece que esse momento aí, pelo que tudo indica, vai ser um dos elementos que vai fazer o afastamento dela com o Daemon vir à tona, né? Porque, como a gente vê aí mais pra frente, a Rhaenyra é ladeira abaixo, bicho. Essa temporada, a Rhaenyra, coitada... acho que todo mundo vai sofrer muito nessa temporada, mas especialmente a Rhaenyra, que vai ter traição atrás de traição. E ela pode encarar certos momentos como esse, até mesmo o Daemon rejeitar a ordem de ser mais piedoso, ou ter mais... enfim, né? Não deixar os inimigos vivos... como um afronto ou uma traição pra ela mesma. Sim, a gente vai comentar mais adiante, né? Aqui achei bem legal, a gente tem as 3 sementes, né? O Hug, o Wolf e o Adam posicionados ali. Interessante que eu acho que a gente não vê o Adam, né? Com o dragão dele chegando nos cortes anteriores, né? Pelo que a gente comentou. A gente não vê o Seasmoke. O Adam e o Seasmoke ficaram de fora aí da tomada de Porto Real mesmo, né? Do voo clássico. Na verdade, os dois Velaryon, no caso, né, ficaram de fora. No caso, a gente tá falando da Rhaena, que, querendo ou não, ela é da família, Sim. né, Velaryon. Então, vamos considerá-la como Velaryon aqui. E o Adam, que também, como a gente sabe, tem os 2 pés aí dentro da casa Velaryon. Então, eles ficaram de fora. Eu não sei se isso é um reflexo também de como a Rhaenyra vai reagir à Batalha da Goela, porque a gente sabe aí que ela pode pôr a culpa em quem ela quiser, a culpa é dela, né? Então ela pode culpar um pouco os Velaryon em relação a isso, querer diminuir eles ali, a posição de corte deles. Não sei como é que vão fazer isso, mas ele não tá na tomada da capital. Ele não tá voando com o Seasmoke. E aqui eu acho que acho que pode ser alguns dias ou até algumas horas depois da tomada da capital, que eles estão aí todos organizados aí no pátio já, esperando para serem coroados cavaleiros, né? Anointados, armados cavaleiros. Aqui parece que o pessoal tá realmente removendo os estandartes, as bandeiras dos verdes, né? Se eu não me engano, né? Fica bem nítido. Parece que eles vão juntar pra fazer aquela fogueira que a gente vê mais tarde, né? Se eu não me engano, essa aqui. Eles vão juntar e vão queimar. Que a gente tem aqueles cortes da Rhaenyra olhando pra aquela fogueira queimando. A gente viu no teaser passado que dá pra ver bem claro a bandeira do verde, né, do Aegon aí no centro dessa fogueira. Então isso com certeza tem uma correlação direta aí essas 2 cenas aí. Enfim, daí a gente vai começar a acompanhar a partir do episódio 2 o governo da Rhaenyra, né? Bem legal que a gente teve esse corte, né, João, mostrando ela caminhando pela cidade e, ao que parece, dá a entender que ela tá feliz nesse momento, né? Mas ela começa a ver os primeiros sinais de rejeição quando ela encontra ali meio que riscado numa parede, né? Escrito em inglês, né? A Rainha dos Bastardos, né? Então, ela começa a ver que nem todo mundo vai estar feliz com a posição dela ali, né? Muita gente, a princípio, preferia o Aegon. Olha, a Rhaenyra, ela com uma expressão que a gente usa aqui no Brasil diz, né? A água bate na bunda bem rápido, tá? Porque
Ela chega, acha que vai ser recebida com tapete vermelho, que a Alicent vai abrir as portas pra ela, que vai ser tudo, sabe, mar de rosas, quando na verdade ela vai se ver numa situação aí que a paranoia, eu acho que essas tomadas que a gente tá vendo aqui, a paranoia é o que me passa mais a ideia, principalmente na maquiagem, o jeito que os olhos dela tão fundo, né, vermelhos assim ao redor, é a paranoia começando a entrar na cabeça dela, porque quando você tá em público, como ela tá aí, se você tiver com a mentalidade que eu falei, de mar de rosas, que tá tudo bem, isso aí é uma maravilha. Porém, se você notar a realidade mesmo, você começa a se sentir em perigo. Porque, querendo ou não, as pessoas que estão ali, você não sabe quem tá ali do outro lado. Sim. Entendeu? Ali perto de você, te rodeando. Então, essa ideia de que uma revolta tá vindo, que o povo não tá satisfeito com a escritura que a gente vê na parede, eu acho que foi muito bem comunicada nesses poucos segundos aí que a gente viu no trailer. Mas é uma ideia que com certeza a série vai querer passar pra gente, que é a paranoia entrando na cabeça da Rhaenyra, ela vendo tudo ao redor ali desandar, né? As traições começarem, ela não ser... Enfim, não ser o reinado que ela imaginou nos sonhos. E aqui nessa cena, ao que parece, ela tendo um septo, né, a rezar. É um hábito que ela tinha quando era mais jovem com a Alicent ali, e nesse corte a gente percebe que ela não tá com uma feição muito feliz, né, já dá pra ver pelo olhar dela que, opa, já tá meio estranho, né, ela não tá em paz consigo mesma, parece, né. Ela começou achando mil maravilhas, a gente voltar lá naquela imagem, a primeira imagem de cima ali, você pode ver que ela tá sorrindo, tá tudo legal, só que aí depois, opa, tem alguma coisa errada, entendeu? Ela começa a ler as coisas e quando chega no septo lá, que era pra ser um momento de paz, né, de reflexão, na verdade vira um momento de pesadelo, né, que você fica sozinho com as vozes na cabeça. Isso, exatamente, acho que vai ser bem interessante. A gente tem esse corte dela no quarto ali, que ela tá bem magoada, chorando, claramente o quarto da Fortaleza Vermelha. E aí, João, né, mais pra frente, pra gente não se estender muito, a gente tem uma grande mesa aí, ao que parece ser na Fortaleza Vermelha, com várias pessoas com roupas e joias bem chiques. O que será que a cena que a gente comentou, eu comentei aqui no canal num teaser vazado aí. Cara, eu vou ser bem sincero, quando eu li a primeira vez, né, enfim, o rumor, o vazamento, como queira chamar, no X lá, eu dei gargalhada aqui sozinho aqui em casa, tá? Parecia um maluco. Porque se essa cena realmente for real e o trailer veio pra meio que dar pra confirmar, ou pelo menos dar essa ideia, eu vou rir muito, vai ser muito engraçado. Porque ela vai estar tentando fazer um negócio, né? Servindo esses nobres, achando que vai dar uma lição de moral. Eu não sei qual é o objetivo final que ela tem, de onde saiu esse plano, que a gente pode dizer que é um plano bizarro, né? De fazer isso com a alta nobreza que tá aí dentro da Fortaleza Vermelha, que são os enviados das casas, né? Então, cara, toda essa ideia da Rhaenyra fazer esse banquete de ratos, né? Como a gente conhece, é muito estranha pra mim. Só pra contextualizar vocês, né, pessoal, eu comentei aqui no vídeo do trailer vazado também, acho que saiu 2 semanas atrás, teve um grande rumor, né, que balançou a internet, e esse rumor dizia que a Rhaenyra iria organizar um banquete com os nobres de Porto Real, lá na Fortaleza Vermelha, onde ela serviria ratos, né, acho que cozidos, não sei se tem diferença de tu comer o rato cozido ou cru, né, não consigo imaginar se é melhor ou pior, mas serviria ratos, né, pra se vingar desses nobres, né. De alguma forma a Rhaenyra parece que imagina que eles apoiaram os verdes, que eles ficaram do lado dos verdes, isso que eu suponho, né? E ela vai estar se vingando desses nobres e pra mostrar pros pobres também, né? Pros plebeus da cidade, né? Que eles estão sendo vingados, né? Eu imagino, né? Que seja muito essa questão assim, tipo, olha o que vocês fazem os plebeus passarem, né? Porque nesse contexto do universo de Game of Thrones, do Martin, né? Eu acho que até, digamos, imaginável que as pessoas vão a comer ratos, né? Ou vão passar... O Martin escreve muito dessa crítica social, essa disputa de classes mesmo. Eu vou te falar assim, cara, eu consigo imaginar isso acontecendo nos livros, sabe? Apesar de todas as mudanças que a série fez, isso é uma cena que eu imagino a Rhaenyra dos livros fazendo, sabe? Eu até tinha comentado contigo, né, no primeiro podcast que a gente fez aqui no canal, que nos livros tem um momento, né, que depois que a Rhaenyra toma Porto Real, ela já é meio gorduchinha, ela fica mais ainda, e é citado que ela dá banquetes e que ela engorda, e que ela fica tomando vinho por dias, e os salões de Porto Real são dominados por festas, e acaba sendo muito legal, né, tipo, caramba, olha só, o mundo está caindo, acontecendo uma guerra, e tu tá aqui comendo, né. Mas eu acho interessante essa abordagem na série. Eu acho que, assim, é uma cena bizarra, mas é uma cena que eu imagino
acontecendo nos livros, sabe? E eu acho interessante que pode ser que a série tá sinalizando pra gente essa virada de personalidade da Rhaenyra, né? Porque é aquilo, a Rhaenyra é muito boazinha, é muito compassível, ela não quer guerra, não quer sangue, e eu acho que assim, ficou muito claro, pelo menos pra mim como criador de conteúdo, fica muito claro assim que o público, grande parte, né? Não é todo mundo, né, pessoal, mas muita gente, tanto aqui no canal quanto lá no X, no Instagram, meio que cansou, eles não querem essa personagem boazinha, eles querem uma personagem que seja faca na bota, né? E que cometa erros também, né? Que cometa atrocidades também. Só pra finalizar, eu acho que assim, pra fazer sentido também, logicamente, da situação, né, desse rumor, é que esses lords que estão na Fortaleza Vermelha, eles foram os que ajoelharam-se pro Aegon. O Otto tem uma cena no episódio 9 da primeira temporada que ele, basicamente, ele diz, vocês se ajoelham, vocês se alinham com o Aegon, ou vocês, enfim, vão de base, né? E a gente vê várias casas aí, inclusive casas da Campina grandes, não se ajoelhando e, obviamente, a gente vê os lords que são os enviados, né, dessas casas aí na capital, perdendo a vida. Então isso aí pode ser meio que uma retribuição da Rhaenyra, né, para esses lords que dobraram o joelho sem protestar, talvez. Aqui a gente tem uma... Realmente parece que ela tá apreciando aí, ó, tipo, olha o que eu vou fazer. Uma pegadinha. Enfim, a gente tem esse corte bem rapidão dela acordando, muito provavelmente deve ter tido um pesadelo, algo do tipo, né, João? Eu acho que a única coisa que quando eu vi o trailer eu me saltou os olhos foi que ela tá dormindo sozinha, entendeu? Nessa altura do campeonato, e ela parece estar acordando ali sozinha no quarto, e quando eu digo sozinha, é porque, tipo, não tem motivo pra ela estar acordando, entendeu? E ela tá acordando, tipo, desesperada, como se ela estivesse num pesadelo, entendeu? E ela tá só, sem o Daemon, então prova aí, mostrando, querendo exemplificar mais também da solitude que ela vai viver, né? Querendo ou não, com o Daemon agora passeando aí pelos 7 reinos aí, fazendo a guerra dele, e ela vai ficar com os fantasmas na cabeça, e acho que esse momento tentou me falar isso, pelo menos pra mim, eu li dessa forma, né? Pois é, cara, eu não sou especialista em universo medieval, né? E realmente não lembro desse contexto do universo de Game of Thrones, como o Martin trata isso, mas se eu não me engano, eu acho que realmente o Daemon e a Rhaenyra não dormiam juntos. Me parece que não, né? Tanto que lá nas cenas da Fortaleza Vermelha, de Dragonstone, de Pedra do Dragão, na segunda temporada a Rhaenyra também tava sozinha, também numa cama pequenininha, assim, sabe? Né? E na primeira temporada eu lembro que o Viserys, ele não dormia com a Alicent, apesar de eles serem casados e terem filhos, né? Eles dormiam em quartos separados, né? Eu lembro lá que... Verdade. Eu lembro que lá em Game of Thrones, a Cat e o Ned foram mostrados dormindo no mesmo quarto, né? Tem cenas deles na mesma cama e tudo mais. Mas eu não sei se é um costume medieval, é algo do universo, né? Eu posso até dar uma pesquisada depois. Mas me parece que realmente ela dorme sozinha por algum motivo ali, né? Com esses quadros belíssimos, né? Que a gente tem de decoração na Fortaleza Vermelha. E aqui a gente tem uma cena, né, que ela tá brigando, tá discutindo com a Baela, né? Não sei se você lembra o que ela acaba falando ali. Ela fala, se eu não me engano, vocês permitiram que os meus inimigos, se reagrupassem ou se juntassem às forças. Algo do tipo, ela tá falando pra Baela. Sendo que pode ser, às vezes o trailer faz uma confusão, né? Troca também as palavras. Realmente algum conflito, alguma coisa que rolou ali entre elas, né? Assim, o que eu acho que tá acontecendo, né, nessa cena aí é que a Baela, diferente do livro, né, que no livro ela é delegada a ser a castelã de Pedra do Dragão. Ela fica lá cuidando do castelo de Pedra do Dragão enquanto o Daemon e a Rhaenyra estão na capital. Aqui a série tá dando uma nova função, talvez, pra Baela. Talvez a Baela fique mais próxima do Corlys, e o Corlys ele fica na capital, ele é a mão da Rhaenyra, né? Então, talvez aí seja um puxão de orelha que ela tá dando na Baela, pelo mau serviço que ela e o avô dela, né, estão fazendo. No caso aí, ficou assim no ar pra mim. Até pela vestimenta da Baela, não é uma vestimenta comum. Ela tá com uma roupa que parece ser uma roupa de corte. A roupa da Rhaenyra também tá bem elegante e tudo mais. Então acho que é aquela roupa que elas usam pra fazer as reuniões do Conselho Pequeno. Mas isso aí, claramente, pra mim é um puxão de orelha na Baela, né? O que é estranho de se pensar. Mas é interessante que o trailer tá mostrando pra gente, né, que a Rhaenyra realmente vai se rebelar contra todas as pessoas, né? Porque pega o tratamento que ela tinha com a Baela na primeira temporada, com a Rhaena, né? Isso realmente acaba acontecendo nos livros, né? Ela acaba se voltando contra os próprios aliados dela, né? E faz parte da própria queda da Rhaenyra. Né? Na primeira temporada e na segunda ela pede as coisas, né, pra Baela ainda, pra Baela e pra Rhaena.
Ela não comanda, não fica gritando nem nada. Então isso aí mostrou bem a virada dela de boazinha pra contundente. Sim, e é bem coerente, né? Isso me deixa bem feliz em relação à consistência da série. Aqui a gente tem uma cena bem. Aqui realmente acho que foi a primeira vez que ficou bem claro, né? Que a Rhaenyra literalmente está falando, né, com a Alicent, né? Vai ser provavelmente uma das 500 conversas que nós vamos ter nessa temporada entre as duas. Não adianta chorar, pessoal, a gente vai ter bastante interação. Sempre que eu falo isso, o pessoal fala, meu Deus, eu não quero mais essa série. Mas é o que vai acontecer. Espero que sejam bons diálogos, né? E sejam cenas coerentes com o que vai acontecer, vai rolar aí na série, né? A Alicent, ela tem, vamos dizer assim, os escritores da série têm meio com a carta branca com a Alicent, porque no livro ela só fica mesmo lá presa, né, vamos dizer assim, confinada no quarto, e aqui na série parece que ela tá tendo um papel muito maior, tá sendo parte de um conselho ali entre ela e a Rhaenyra, elas sempre vão ter essas conversas. A gente viu no teaser também passado que ela tem uma conversa com a Rhaenyra logo que a Rhaenyra chega na capital, falando, você tá fazendo coisas que te davam repulsa, né, antes de você chegar no trono. Enfim, eu acho que vai ter... Segue uma incógnita pra mim, o que eles vão fazer com esse relacionamento das duas, mas que vai perdurar, né? Que eles vão continuar conversando e tudo mais, isso aí ficou bem claro pra mim já. E bem legal, né, João? Que a Rhaenyra ali, ela tá de novo com o dedinho no anel, né? Tá rodando os anel nos dedos igual nos livros, né? Isso é bem legal. É uma coisa que a gente vê, acho que desde o segundo episódio de House of Dragon, né? O pessoal gostou bastante, porque faz parte da personalidade da personagem lá nos livros, né? Quando ela fica nervosa, ansiosa, ela tem essa mania de pegar e ficar girando os anéis dos dedos, né? Eu não sei só que cenário é esse, que ambiente que é esse, né? Tem uma mesinha aqui, a gente tem meio que parece que uma divisória. Esse biombo aí, cara, que é essa divisória, né, que você tava falando atrás da Rhaenyra, ela me lembra muito a cena infame da Rhaenyra com Cole lá na primeira temporada, entendeu? Que a gente tem atrás dessa estrutura aí, tem a cama, entendeu? Então eu acho que aí se trata dos aposentos que era da Rhaenyra jovem e que agora são da Alicent, ou seja, a Rhaenyra tá indo no quarto da Alicent. Pode ser. Pelo que eu entendi. Faz bastante sentido. E aqui a gente tem mais alguns cortes, né? Rapidões. Esse personagem aqui eu não lembro quem é, muito provavelmente deve saber quem seja, né? É o Luthor Largent. É ele? Capitão, isso, é ele mesmo. Não sabia. Eu imaginava que ele era um pouco mais velho, né? Não tava ligado nesse cast aqui. E a gente tem o Daemon e Rhaenyra andando na fortaleza. E o trailer logo mais corta pra uma cena da Missária, né? Olhando meio desconfiada ali na fortaleza. A gente não sabe se é a mesma cena, pode ser que sim, pode ser que não. E aí abre com uma mãozinha abrindo um envelope ali, né? Parece muito um brasão dos verdes, né? Me parece assim meio... O dragão dourado ali me parece com uma tintinha meio verde, aquele marcador, aquele símbolo. A gente já viu esse mesmo, a cera, né? A cor verde da cera, quando o Otto, no episódio 2 da segunda temporada, manda uma carta pra Vila Velha. Ele usa essa mesma cera em cor verde. E aí a gente tá vendo o brasão Targaryen, né, no caso. Então essa carta me indica pela cera e pelo brasão que é uma carta muito possivelmente vindo da Alicent. E a mão que a gente tá vendo aí, essa mão cheia de anéis, é uma mão de homem. E muito provavelmente é a mão do Ormond. Ou seja, vai ter um bate-volta ali por via de cartas. Eu acredito que a gente vai ver a Alicent sendo usada como mediadora. Inclusive, a gente vai falar depois, tem uma cena da Alicent aí que eu acho que você separou, eu tenho quase certeza. Que a Alicent, a Rhaenyra vai usar da Alicent pra, tipo assim, fala com seu pessoal, né? Com sua família, pra dizer que a guerra acabou, que eu tomei a capital, entendeu? E eu acho que essa mensagem aí deve ter algo do tipo. Aqui a gente também tem um corte bem rápido, Daemon, né, no Pequeno Conselho. Essa fala dele é legal, que ele deve estar falando pra Mysaria, que tá aqui na frente, que ele fala que na guerra todo mundo sofre, e provavelmente a Mysaria deve estar reclamando que os plebeus estão sofrendo, e ele tá rebatendo daquela maneira impessoal do Daemon, né? Todo mundo tá sofrendo. Aquela cara de tédio dele, o Daemon parece que detesta, né, um Pequeno Conselho, né? Cara de saco cheio, E aqui, cara, um take bem intrigante, que a gente teve um corte bem intrigante, né? Da Alicent, da Rhaenyra, e parece uma criança, né? Parece que elas estão fugindo, né? Muita gente tá teorizando isso. A gente viu, a HBO publicou aí semanas antes, acho que meses agora já essa altura antes, uma imagem da Helena com a Alicent descendo escadaria segurando uma lamparina, né? Isso. Que muita gente acredita que seja a imagem, a tentativa de fuga delas, né?
da capital antes da Rhaenyra tomar a capital. Então, eu acho que aí é a continuação dessa cena do lado de fora já. O sol já nasceu, e aí a gente tá vendo a tomada da capital. Isso. E aqui nós temos... Vamos falar então do Aemon, né, cara? Novamente, é um personagem que, cara, eu tô muito intrigado em relação ao roteiro, em relação ao que a série vai fazer com ele. Eu gostei bastante que a gente tem esse corte, muito provavelmente aí no episódio 2 ou 3, né? Dele chegando em Harrenhal com a Veigar e queimando tudo, que é basicamente o que ele acaba fazendo aí quando ele descobre, né? Que os negros acabaram tomando a capital, acabaram dando um golpe nele lá nos livros. Aí a gente vê o Aemond sem rédeas, vamos dizer assim, né? Chegou, botou fogo em todo mundo, vai tomar o castelo de assalto, fazer as atrocidades dele. E é isso aí, velho. O Aemond também indo de base mentalmente nessa temporada. Aqui parece que ele tá naquele modo furtivo, chegando no castelo aqui, claramente é Harrenhal, né? Eu acho que não tem dúvidas. E uma coisa que ele faz, né? Nos livros, né? Que acaba sendo um spoiler bem grande, ele acaba cortando em pedaços o castelão de Harrenhal, que é o Jô Soares. Eu acabei esquecendo o nome dele agora aqui. O Simon Strong. O Simon Strong, né? Que é um dos parentes ali do Larys, né? Por raiva. Eu não sei, cara, se ele vai fazer isso na série. Eu não sei se o Ryan vai ter essa coragem, né? Porque é um personagem muito carismático, muito querido, né? Eu acho muito provável que ele mantenha um castelão lá, né? Até porque eu acho que ele vai precisar de alguém pra cuidar daquele castelo gigante. Né? Olha, assim, no teaser passado a gente viu ele também com esse mesmo figurino aí, de armadura, com a espada na mão, falando, né? Puxe sua espada, tire sua espada da bainha. Então eu acho que sim, a série... Eu acho que o contrário, né? A série vai fazer justiça aos livros aí e vai ter o assassinato do nosso querido Jô Soares, que foi uma pena, né? Tanto nos livros e vai ser terrível também na série. Nos livros ele não tem muito ele não tem, ele é meio apagado, a gente sabe da existência dele basicamente, né? Mas na série é um personagem que acabou, o ator é bem carismático, o personagem é bem carismático, ele é bem queridão, então ele acabou conquistando bastante público. Aqui a gente tem as primeiras cenas de interação dele com o que parece a Alice. Eu não sei dizer bem se é a Alice no caso, porque ficou muito perto, né, essa pessoa aí da câmera, isso. Mas pode ser que seja a Alice aí, pode ser que seja do jeito que ele tá olhando, né, pra pessoa, pode ser que seja realmente a Alice, que ele tem um pouco de respeito ainda por ela. Mas na cena seguinte a gente vê que tem uma pessoa parecida, só que em outro contexto, né? Segurando uma espada e brigando com o Aemond. Essa aqui. Então pode ser que seja um dos Strongs ali falando alguma coisa pra ele. E a gente vê que isso aí já tá bem a fundo na matança que ele vai fazer, que ele vai acabar com a casa Strong. No pátio de Harrenhal, a gente vê que tem um corpo ali atrás, a gente vê mais na esquerda também tem outro corpo. E a Blackfyre é completamente ensanguentada, então vai ser... Eu acho que eles vão ser fiéis aos livros quando se trata das atrocidades do Aemon. Sim, é necessário, até porque assim, o Aemon vai ter que fazer alguma coisa, né? Eu acho assim que aqui, mano, é o grande perigo do roteiro da temporada. O que eles vão fazer com o Aemon Targaryen, né? Porque nos livros, né, pessoal, o que acontece? Ele chega lá, ele sai da capital, né, pra tentar tomar Harrenhal. Ele chega lá, não tem ninguém, porque os negros e o Daemon Targaryen foram lá pro sul conquistar a cidade, ele descobre isso, fica putaço, fica indignado, e aí ele resolve sair queimando as serras pluviais, né? Mas, tipo, pra uma série, né, pra 8 episódios, pra uma série que tem mais 2 temporadas, isso não é roteiro suficiente, né? Então eles vão ter que inventar alguma coisa aí, e aí eu acho que mora aí o perigo, né? Da gente cair naquela mesma armadilha que o Daemon caiu na segunda temporada, que é encher de visões, encher de lorota, que acabou ficando bem cansativo, né? Tem que ver como que a série vai lidar com tudo isso. Aí... o Aemon tem várias avenidas, como você falou, de que pode acontecer com ele em Harrenhal. A gente pode ficar com uma parte mais chata, vamos dizer assim, que é aquelas visões e tudo mais, ou a gente pode botar ele também pra tocar o terror, né? Que ele já tá marcado como esse personagem vilanesco, né? Cheio de... comete atrocidades à torta e à direita, então acho que faz mais sentido ele ir por esse caminho. E aí, nessa cena aí, a gente tá vendo um negócio emblemático, né, cara? Que é uma coisa que é um rumor no livro, entendeu? Ninguém sabe, mas que a série botou front e center, né? Botou assim na nossa cara, que é o Aemond dando um ovo de dragão pra Alice Rivers. Isso provavelmente depois que ele engravida a Alice Rivers, né, cara? Será, cara? Uma teoria bem grande, acho que a gente comentou, é que muito provavelmente a Alice Rivers vai enfeitiçar o Aemon, né?
Até porque ficou muito claro na segunda temporada, né? Nos livros a gente não tem isso, né? É uma personagem muito misteriosa. Mas ficou muito claro que ela é uma personagem que tá torcendo pelo lado, digamos, bom, né? Que a série tá dizendo, que é o lado da Rhaenyra, né? Tanto que ela mostra aquela visão pro Daemon, né? Que faz o Daemon parar com a rebeldia dele e dobrar o joelho pra Rhaenyra no final da segunda temporada. Cara, então assim, eu acho que é muito provável que ela vai tentar enfeitiçar o Aemon ali, fazer as magias dela, as bruxarias, pra tentar parar um pouco ele, né? Pra tentar despistar um pouco ele. Então eu imagino que esse romance vá acontecer, né? Justamente porque ela enfeitiçou ele, porque ela tá, digamos, fazendo uma armadilha, né? Pra parar ele, que é um personagem muito poderoso, né? Afinal ele tem a Veigar. Sim, e outra coisa que é estranha nessa cena em particular é a sangue, né? A mão dela tá com sangue. A gente viu que nas visões do Daemon, né, muitas vezes o sangue estava presente, entendeu? Ele sempre, quando ele saía da visão, ele se encontrava com sangue na mão. A gente teve aquela visão com a mãe dele lá, né? E, assim, é um elemento que também levanta as minhas orelhas quando eu penso, né, quando eu olho pra essa cena. O Aemon, né? Claramente é o Aemon Isso. pelo broche e pela daga que a gente consegue ver aqui na ponta, né? E a Alice pelo colarzinho. E aqui, cara, esse corte eu não consegui ver o que Olha, é. isso aí pra mim é o retorno do Aemond pra Harrenhal e a Alice meio que assustando os soldados da Casa Frey, certo? Porque a gente consegue ver que é Harrenhal pela forma ali do fundo ali que tá todo quebrado e as formas das pedras e tudo mais. E os morcegos, né? A gente viu os morcegos quando o Daemon tomou Harrenhal, que foi... Ela serve meio que como, vamos dizer assim, uma ligação, um ícone da Alice, né? Que ela manda os morcegos quando algo bom tá prestes a acontecer, quando o Daemon chegou. E agora ela tá mandando os morcegos quando ela sente que o Aemond tá vindo buscar ela de volta. Então, pra mim, eu li dessa forma, né? Pode ser que seja uma coisa completamente diferente, mas o castelo de Harrenhal é tomado pelos Freys e a Alice fica lá nesse período. E só no retorno do Aemond pra Harrenhal é que a gente tem vamos dizer assim, ela liberta, né, dos Freys. A Casa Frey, né, pra quem não lembra, está do lado da Rhaenyra, está do lado dos negros aqui na série, né, apesar de não ser muito amada lá em Game of Thrones. E aqui, né, a gente tem um take muito emblemático e realmente, cara, quando eu bati o olho eu fiquei totalmente sem entender, porque parece muito que a Alice nesse corte aqui está em Harrenhal também, né. Mais uma vez, voltando pro como eles vão fazer a Alicent, né? Que função narrativa a Alicent vai ter pela temporada. Eu acredito, mais uma vez, na minha teoria, que, assim, a Rhaenyra vai usar da Alicent como se fosse uma ponte com os inimigos, né? No caso, o Aemond e, no caso, o Wormund, né? Com o exército lá dos Hightower. E aqui, a Alicent foi mandada... A gente viu uma cena também no teaser passado, ela sobre cavalo, com essa mesma vestimenta aí de frio, com as luvas e tudo mais, indo pra algum lugar, a gente não sabia, né? A cena era bem escura e tudo mais. Isso. E aqui a gente descobriu, né? Ela foi mandada pra Harrenhal. Com que motivo, eu não sei. Talvez pra conversar com o Aemond, fazer o Aemond tentar parar, né? A matança que ele tá fazendo, o estrago. Avisar também que a capital caiu pra ela, né? Que a guerra tá perdida, vamos dizer assim. Então a Alicent tá sendo usada aí de mensageira. Mensageira Prime aí pela Rhaenyra. É bastante coerente, né? Eu vi até no Twitter ali um pessoal comentando que poderia ser uma visão, que ela ia liderar com o Harrenhal, mas realmente eu acho que a tua teoria é bem mais coerente, né, cara? Faz total sentido, até porque a Alice na série tem esse propósito, né, de acabar com a guerra, de pacificar tudo, né? E até porque... Ela propõe vários acordos. Eu acho que vai ter algum momento que a personagem vai tentar fugir, não vai conseguir, né, ali da temporada, e a Rhaenyra vai propor provavelmente isso pra ela, né? Então vai lá, né? E tenta negociar com teu filho, ver o que tu consegue pra gente, né? E aqui, cara, mais adiante, durante o trailer, a gente vê vários cortes do que parece ser um cerco, né? Um cerco a um castelo dos Hightower, né? Que cerco seria esse? Aí é só pela aquela estrutura que a gente pode ver na imagem de cima ali, que parece uma pirâmide, né? Uns triângulozinhos, assim, um em cima do outro. A gente sabe que é o set de Tumbleton, da Batalha de Tumbleton. E os verdes defendendo as muralhas ali nas ameias, né? De Tumbleton, prova que realmente é o cerco dos pretos das terras fluviais, os lobos de inverno, aí todo mundo, e o Daemon também tá junto disso aí, a Tumbleton. Então a gente não sabe como que eles vão dividir, pelo menos eu não tenho uma ideia formada ainda de como que vai ser feita a divisão da Batalha de Tumbleton, se vai ser uma Batalha de Tumbleton, se vão ter várias tentativas dos pretos, mas o que tudo indica que isso aí é uma das, ou a primeira tentativa de recaptura de Tumbleton pelos pretos. Aqui a gente tem alguns cortes, né? A gente vê bem pequenininho ali a Tessarion, né?
atestaram que é dragão do Daemon Targaryen, que fez uma pequena aparição no final da segunda temporada, e o Ormond Hightower na frente de grandes tropas dos verdes, né? E o trailer dá a entender pra gente, né, que do outro lado nós temos o Daemon, né? Com o Caraxes no centro, o que parece ser a Asa Prata na direita, e a esquerda lá no fundo me parece ser o Vermithor, né? Parece que eles estão negociando algo ali. E aqui, na minha visão, né, não sei se tu concorda, João, me parece o começo das negociações sobre Tumbleton, né? Ou seria outro conflito? Não, exatamente, como você tá falando, a gente teve uma notícia vazada aí que realmente há esse encontro entre o Daemon e o Ormond fora das muralhas de Tumbleton. E a gente ligando aí com coisas que a gente já viu nesse mesmo trailer, tem aquela carta, né, que a gente viu o Ormond abrindo. Isso. Então acho que tem muito disso aí. A Alicent vai mandar uma carta pedindo pro Ormond abaixar, enfim, entregar a cidade. O Daemon vai lá mostrando os dragões, né, obviamente, ó, a gente pode queimar vocês aqui agora mesmo, entendeu? E a ideia que a gente tem é que ele vai entregar o Daemon, né? Aí a gente entra já numa caixinha de vermes, porque não tem como falar disso sem falar de spoilers insanos, mas pra resumir, ele vai cair numa jogada do Ormond aqui, entendeu? E como você falou, isso aqui é uma tentativa de negociação mesmo. A gente tá no período pós que a Rhaenyra tomou a capital, então todo mundo aqui já tá querendo meio que acabar a guerra, né? Sim, sim. Mas no caso, assim, pro pessoal, o que seria essa parada do Daemon? Pelo que eu lembro ali, né? Eu mesmo tô lembrado, ao que parece, o Ormond Hightower vai tentar negociar um Daemon falso, né? Vai entregar um Daemon falso pro Daemon. Mas a troca Isso, de quê? A gente sabe isso? Exato. Então, o que eu acredito, tá? O Ormond, ele foi criado praticamente com, vamos dizer assim, o lado pior dos verdes, né? Que é justamente lá em Old Town, em Vila Velha. Então ele tem muito dessas táticas, dessas manipulações, inclusive traições, né? E aqui ele vai receber a carta da Alicent, ele vai ver que realmente ele tá em uma posição desvantajosa e ele vai jogar uma armadilha. Que é assim, a gente vai fingir que tá tudo bem, que a guerra acabou, a gente vai te entregar um Daemon falso, entendeu? Tu vai voltar pra capital porque tu não conhece o teu sobrinho, né? O Daemon, no caso, não conhece o Daemon. Tu vai voltar pra capital achando que tá trazendo o último filho, um dos filhos da Alicent, só que na verdade tu tá trazendo um impostor, entendeu? Enquanto isso a gente fortifica a cidade e a gente continua na nossa marcha até a capital. Sim. E aí é onde tudo desenrola, né? No caso, assim. Por isso que a gente não viu o Daemon até agora em nenhum. O Daemon não ganhou pôster de personagem. O Daemon não apareceu em nenhum trailer até agora, nenhum teaser. Entendeu? Por causa dessa jogada que o roteiro vai tentar fazer, né? E assim, pode ser que eu esteja enganado falando isso aqui e eles façam coisas completamente diferentes. Mas que existe a trama do falso Daemon, ela existe, já é comprovada aí. Sim. Inclusive tem uma cena do Ormond entregando um jovem de cabelos louros, né? Pro Daemon, que foi vazado. Então, falta ver se a minha teoria tá batendo 100% com a realidade ou se tem alguma diferença aí com o que eu falei do que vai ser mostrado pra gente. Isso. E aqui mais tarde a gente vê pela primeira vez a Cat, né? Que é a esposa do Hugh, o semente de dragão da Rhaenyra, né? Que monta a Asa Prata, monta o Vermithor, quer dizer, né? E aqui ela tinha comentado, né, João, na segunda temporada pro seu marido que ela ia lá pra Tumbleton, porque ela tinha maridos, ela tava fugindo da guerra, né? E ironicamente é pra onde a guerra acaba indo e também o próprio Hugh com o Vermithor, né? Aqui acho que foi bem claro que, pra mim aqui, quando eu aproximei, né, nessas imagens me pareceu demais o Vermithor pela cor, pela cabeça ali, né? Parece o dragão mais velho também. E aqui quase com certeza que é Tumbleton, né? Até a gente consegue ver aquela piramidezinha mais no campo ali, né? Os soldados verdes. Não, você tá 100% certo. Ali é o Vermithor, ali é Tumbleton e ali ele... Agora sim, eu não sei que momento é isso aí. Se é a chegada do Daemon com os outros que a gente viu naquela cena passada, que todos os dragões chegam, né? Como a gente sabe que agora o Vermithor tá junto do Daemon. Ou se é um momento depois, que aí a gente pode entrar em outra camada de traição, que é no caso, vamos dizer assim, o Hugh, ele faz um acordo com o Ormond, ele tá sozinho, a gente só vê o Hugh aí. Vamos supor que ele faça um acordo com o Ormond, ó, eu tenho minha esposa aqui, você não mata minha esposa, me entrega minha esposa que eu planejo, eu vou desertar, vou sair do time preto e vou pro time verde, entendeu? E no caso, quando acontece a infortuna batalha e a esposa dele morre, aí é que ele realmente perde as estribeiras. Não sei, né?
assim, pra colocar a cena exato no momento da temporada é impossível, sem os diálogos principalmente, mas o contexto que me passa é isso aí, pelo menos quando eu vi, né? Sim, tem muita possibilidade, né? Aqui também mostra, acho que os Lobos do Inverno, né? Que são os soldados do norte, da Casa Stark, chegando aqui no fundo que parece Hamilton, né? É uma outra perspectiva. Isso. Justamente pra esse ser que a gente vai ver, né? E bem interessante que mais pro final a gente vê uma personagem, cara, muito querida que eu queria ter visto lá no começo, que é a Alice Rivers, né? Fiz essa primeira aparição. É a Alicent Blackwood, a Black Ellie, ela tá Isso, incrível. Alessandra Blackwood, perdão. Ela tá incrível, cara. Eu tenho um negócio uma tangente aqui que eu vou tomar rapidinho, mas é porque todo Blackwood eles acertam muito no casting, cara. E a Alicenne, como a gente tá vendo nessa imagem, não foi diferente. Eu vi os comentários lá no meu Discord, o pessoal falando, todo mundo ficou, assim, encantado, entre aspas, Sim. de algum jeito com a Black Ellie, com a Annie Shapiro aí. E ela não tem uma linha, tá? Ela não falou uma coisa, não deu um A nesse trailer, ela só tem essa cena de perto. Cara, ficou uma visão muito mística, eu falei isso na minha análise. Ficou incrível a caracterização dela. Eu achei excepcional. E mais uma vez, continuando a tradição, eles sempre acertam com os Blackwood. No geral, cara, eu tenho uma opinião, assim, acho que em questão de caracterização e elenco, eu não tenho reclamações com o House, assim, eu acho que, cara, beira a perfeição, né? Todos os atores, lógico, eu acho que tem atores que se encaixam melhor nos papéis, né? Tem caracterizações melhores, mas, assim, no geral, é uma série que acertou muito nesse quesito. Não tenho o que reclamar, né? Acho que as minhas reclamações sempre vão mais pro lado do roteiro, vão mais pro lado da história, né? Mas isso já é outro papo. E aqui, né, cara, a gente tem alguns cortes mostrando exércitos, aqui são os exércitos das terras fluviais, muito provavelmente eles estão saindo lá de Harrenhal indo pro sul, né? Pelo terreno aí, parece que eles já estão chegando em Tumbleton. Então isso aí parece ser... Chegou os Lobos de Inverno e depois chega o Exército das Terras Fluviais, parece montando ali o cerco pra Tumbleton. Mas então, João, cara, comentamos bastante coisa. O que tu tá esperando aí dessa temporada? O que tu acha que... Acho que vai surpreender. Acho que tem mais coisa aí que o trailer não mostrou. Que a série, no dia que for o episódio, vai deixar a gente de boca aberta. Ou, enfim, tá com as expectativas mais baixas, tá mais reservado. Como que tá aí pro Olha, final pra ser bem sincero, tem várias coisas que eu ainda tenho reservações, né? Assim, fico receoso. Uma delas, acho que a maior é a trama do Daron Falso. Eles precisam acertar muito pra fazer um negócio condizente, entendeu? Precisa ser bem pensado. É uma nova camada aí de traição, de esquema que a gente vai ser introduzido. É um personagem novo também que, por própria culpa da série, não teve nenhum momento de tela até agora, né? Não apareceu. E eu tô feliz com o que eu tô vendo em relação a batalhas, aos sets, a grandiosidade que realmente a temporada merece ter. Sim, Teve, eu acho né? que em comparação, por exemplo, com as temporadas anteriores, né? A temporada anterior já deu um salto, mas realmente essa, assim, pelo número de pessoas, os exércitos, os cenários, né? A escala realmente parece que a série subiu de nível, né? Era uma coisa que era necessária, apesar essa história exige, né? Os efeitos visuais, os exércitos, os dragões, né? Lógico, a trama é importante, mas pra gente contar a Dança dos Dragões, né, minimamente, conforme ela foi nos livros, a gente precisa disso, não é nenhum luxo, né? Não é nenhuma soberba. Então, realmente tô bem feliz em relação a isso, a produção. É aquilo, eu acho que alguns cortes, alguns takes tem que melhorar em relação ali a finalização, a CGI, né? O que me preocupa, cara, assim, realmente é o Aemon Targaryen, né? Eu acho que realmente é um personagem que eu vejo sobrando muito nessa temporada, na história como um todo, né? Tenho muito medo de cair naquela mesma coisa do Daemon, de ficar na questão de visões e o olho ficar dando em círculos, né? A Alicent é um personagem, assim, que a série colocou numa posição bem complicada, né? Por ela ser muito pacifista, por ela ser muito boazinha, né? A Rhaenyra, eu acho que, pelo que os rumores estão dizendo, né? Pelo que o trailer tá mostrando, a série tá começando a encaminhar ela pra um caminho, assim, bem coerente, bem interessante, né? Então, eu já temo menos em relação a ela. No geral, eu acho, cara, que vai ser uma baita temporada. Tem tudo pra ser a melhor temporada até agora, né? Pelo número de batalhas, pelo número de eventos. Vai ter muita morte, vai ter muita reviravolta, né? É muito difícil, assim, eles fazerem uma temporada que vai desagradar o público. Eu acho, assim, que aquele cara que é muito fã dos livros, né? Que é apaixonado por Fogo e Sangue, pelo Amor e Morte,
vamos ser sinceros, eu acho que pode ser que ele se decepcione muito, né? Mas o pessoal, cara, que quer assistir uma boa série, que, por exemplo, assim, ficou feliz com a primeira temporada, eu acho que pode surpreender bastante com essa terceira, sabe? É a minha opinião bem sincera com vocês. Eu concordo contigo, realmente, pra pessoa achar defeito numa temporada recheada de eventos como essa terceira temporada, só mesmo se ela ficar presa, né, com a história original, vamos pôr entre aspas, né, que é a história do livro. Mas eles têm condição, têm escritores talentosos, têm produção de altíssimo nível para entregar tudo visualmente, do roteiro também. Eles podem criar novos eventos, assim, novos eventos menores, como a gente viu a Alicent mesmo indo para Harrenhal, a gente viu o Daemon, que tá muito mais ativo, né? Então acho que dá pra fazer um negócio legal, uma TV de qualidade, sem deixar o público ali chateado, porque, meu Deus, esse episódio não aconteceu nada, não teve nada, só ficou o povo falando, se remoendo pelos cantos. Eu acho que não vai ter muito disso nessa temporada, não. Acho que vai ser bem acelerada e vai ser muito bem produzida, bem encaixada. Então tá, pessoal, essa foi a nossa análise, essa conversa ficou um pouco longa, mas é a ideia mesmo. Muito provavelmente eu tô combinando com o João, mas provavelmente quando a série estrear nós vamos trazer aqui uma conversa, um podcast comentando os episódios, a gente vai ver, eu vou anunciar pra vocês certinho como vai funcionar aqui no canal Laba Comunidade. Confiram aí o canal do João, né, o Teoria do Dragão. Vou deixar aí um momento pro João se despedir também, fazer um merchan dele pro canal dele. Bom, Felipe, obrigado aí por ter essa conversa aqui comigo mais uma vez. Eu tô ansiosíssimo pra temporada. O canal eu também vou cobrir tudo que eu puder. Vou trazer novas teorias. Vou tentar analisar o máximo possível das cenas de batalha, dos dragões que vão aparecer bastante nessa temporada aí. Então confere lá o canal, deixa sua inscrição, confere o conteúdo. E é isso aí, cara. Muito obrigado mais uma vez, sucesso e a gente se vê na próxima. Então tá, João, muito obrigado. Eu fico por aqui, fiquem ligados também aqui no canal, pessoal, se inscrevam no meu canal, se inscrevam no Teoria do Dragão e também fiquem bem espertos aí porque vai sair bastante vídeo, tô preparando uma programação bem legal para as próximas semanas para fazer a cobertura da série, tá bom? Por hoje era isso, combinado, até o próximo vídeo, valeu e fui!